O crente e as festas juninas. Jeremias capítulo 10, versículo 31, versículo 3, a primeira parte. Porque os costumes dos povos são vaidade. Prezado ouvinte, você que pretende durante este mês de junho comemorar as festas conhecidas como festas juninas, você sabe a origem destas festividades que ocorrem neste mês de junho? Acredita-se que as festas juninas têm origem, ou tiveram origem, melhor dizendo, no século XII, na região da França, com a celebração dos solstícios de verão, dia mais longo do ano, que é assim considerado os dias 22 ou 23 de junho, que era a véspera do início das colheitas. E as festas juninas foram trazidas pelos portugueses da Europa. Era no início denominada de festa joanina, com referência a João Batista. Trata-se também de uma versão moderna dos rituais de fertilidade, onde os povos antigos buscavam o favorecimento dos deuses para a fartura da colheita e da reprodução animal. E como é do conhecimento do povo em geral, 3 eventos são comemorados neste mês de junho. O primeiro já ocorreu, que é o dia de Santo Antônio de Pádua, 13 de junho de 1231 foi quando se deu a sua morte. O nascimento de João Batista, 24 de junho do ano 7, e a morte de São Pedro, no dia 29 de junho de 67, depois de Cristo. E estas festividades, chamadas festas juninas, têm as suas características próprias. Uma delas é a fogueira. Conforme a tradição romana, o fato de Isabel ter acendido uma fogueira para avisar a Maria, sua prima, do nascimento de João Batista, aí então se justifica essa festividade junina com a fogueira. Segundo lugar, os fogos, segundo a tradição, servem para acordar os santos durante as festividades. Quando é feita essa alegação, me faz lembrar um texto de 1 Reis, capítulo 18, e versículo 27, quando Elias pôs à prova o deus Baal. Os seus adoradores passaram a clamar a Baal para que respondesse do céu com fogo, e depois de muito tempo sem resposta, Elias até zombou deles, dizendo, nesse texto de 1 Reis 18, 27, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então, esta parte final do texto, levantada a hipótese por Elias que o deus Baal talvez estivessem dormindo, daí a razão porque conviria acordá-lo, e a maneira que hoje se faz então é diferente. Hoje se usam fogos de artifício. Agora, o Deus a quem nós servimos, de acordo com o Salmo 121,
Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aí está a diferença entre o Deus vivo, a quem nós servimos, e o ídolo, que, embora enaltecido através de fogos de artifício, ele não acorda para responder o pedido de pessoas que a ele se dirigem. Ainda como característica da comemoração das festas juninas, nós temos as quadrilhas, e estas são baseadas no modelo francês, surgido na Europa do século XIX, que comemorava as conquistas napoleônicas. Daí a razão de alguns termos em francês, como Avante tu, que virou Elevant tu, e aqui para nós, brasileiros, chegou como balanceio, ou como costumam dizer, balancê. E ainda temos como característica desses dias de festas juninas as comidas típicas. Tal prática foi incorporada devido à rica culinária dos negros e dos índios. Agora surge a pergunta mais direta para os nossos ouvintes: o crente e as festas juninas. Questões e dúvidas sempre surgem da parte de pessoas crentes com relação à sua participação nas festas juninas, mormente em quermesses, que são em barracas levantadas na orla da praia, com finalidades de ajuda aos necessitados. E então, é esta a razão da pergunta: é lícito para um crente comemorar as festas juninas? Nós dizemos e repetimos como artigo de fé que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Se realmente é verdade o que nós dizemos dentro dos nossos artigos de fé, então devemos ter particular cuidado nessas oportunidades, porque, segundo a Bíblia, nós devemos adorar somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Daí, porque é preciso ter cuidado e nos lembrarmos do texto que foi lido a princípio no capítulo 10 do livro de Jeremias, onde se faz uma advertência para não copiarmos o exemplo ou os costumes dos povos. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que se não mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados porque não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco podem fazer o bem. Jeremias capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 5. Ora, se os santos não podem nos fazer mal e nem tampouco nos fazer bem, aí está uma situação que nós devemos ter cuidado
dado que, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo lhe propôs uma condição para entregar-lhe todas as glórias do mundo. Tudo será teu se prostrado me adorares. E Jesus respondeu enfaticamente: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, meu irmão na fé, como você vai se portar durante as comemorações das festas juninas? Você vai agir de conformidade com a palavra de Deus ou vai aceitar os costumes dos povos? Agora, um problema que se levanta também são os filhos de crentes. Devem participar das festas juninas vestindo-se a caráter? Nas escolas públicas ou escolas particulares, sempre há uma participação das crianças. E tal participação, é preciso deixar muito claro, não pode ser imposta pela escola. A escola ou a professora que ameaçar punir de alguma forma o aluno poderá ser processada por estar ferindo a liberdade de culto, de consciência. Isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, as festas juninas, vistam serem manifestações de homenagens e cultos aos santos, não devem ser participadas nem pelas crianças e devem ser orientadas acerca disso, da forma como nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 22, e versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então citamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Agora surge um problema ainda neste período de festividades juninas. Como o crente deve se portar no que concerne a comer comidas típicas, canjica, pamonha, milho verde, etc. Nós temos na Bíblia Sagrada que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Isto está no capítulo 8 de 1 Coríntios, versículos 8 e 9. Mas se deve ter em mente, como diz Paulo, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então aí está um problema, se um cristão vir o outro participando de comidas típicas neste mês, ele não poderá ter a sua consciência acusada de ver o seu irmão com mais anos de fé envolvido nessa prática. Então temos que ter cuidado nesse particular e sempre procurar viver aquela forma que dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E os arraiais evangélicos? Nós já estamos avançando o sinal quando tomamos conhecimento de que, da maneira como existem chamados carnavais evangélicos, pagodes evangélicos, bailes funk evangélicos, que também saia por aí festividades juninas evangélicas. E a igreja que ornamentam o templo com plantas típicas desse tempo,
e ali formam suas barraquinhas e vão vender seus guloseimas, esperando com isso arrecadar meios para ajudar a própria obra de Deus. Eu não creio que Deus vá aceitar essa oferta, considerando a forma como ela é recolhida. Então, que tenhamos cuidado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No livro do Apocalipse, capítulo 4, nós encontramos uma adoração universal. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, ali se louva a Deus pela criação do universo. Deus é exaltado pela sua criação. E logo em seguida, nós vemos também o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai, sendo adorados. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 4 do livro do Apocalipse, versículo 9 até o versículo 11. E quando chegamos ao capítulo 5, então vamos encontrar uma adoração universal prestada ao Pai e ao Filho. Diz o texto: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aqui está então a adoração universal, capítulo 5, versículo 10 a 13 do livro do Apocalipse, mostrando que nós cristãos devemos prestar nosso culto exclusivamente a Deus. Honramos os homens de Deus. João Batista foi enviado por Deus. Jesus chegou a dizer: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Ele foi dignificado pela sua vida, pelas suas pregações. O apóstolo Pedro, embora tenha tido uma falha em sua vida, mas ele se manteve fiel, foi restaurado, e segundo a tradição, ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo, honrando assim o Salvador Jesus Cristo. Em vida, tanto João Batista como Pedro, mormente Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, e que Cornélio, um centurião do exército romano, pessoa importante, se prostrou diante de Pedro e ele o levantou: eu sou homem como tu. Não aceitaram honrarias. Logo, se em vida recusaram, por que depois de mortos vamos enaltecê-los e, num certo sentido, prestar-lhe cultos que não aceitariam se estivessem vivos?